A reprodução sexuada ocorre com a união de gametas haploides, produzindo indivíduos geneticamente diferentes. Já a reprodução assexuada ocorre sem a participação de gametas e produz indivíduos geneticamente iguais. A vantagem da reprodução sexuada é que ela permite a existência de diversidade genética. Na maioria das espécies animais, há indivíduos que produzem gametas femininos e indivíduos que produzem gametas masculinos, e por isso são chamados de dioicos. Em outras espécies, o único indivíduo ele produz tanto o gameta masculino como o feminino e são chamados de monóicos. Cromossomo sexual é um tipo de cromossomo encontrado em células da maioria dos organismos e que determina o sexo dos indivíduos. Já os cromossomos autossômicos não estão ligados ao sexo. Curiosamente, em certas espécies, os genes que determinam o sexo são fortemente afetados pelo ambiente. Por exemplo, o sexo em crocodilos, jacarés e várias espécies de tartarugas e algumas espécies de lagartos é determinado pela temperatura em que os ovos são incubados. Em abelhas, os machos são resultado de partenogênese, ou seja, do desenvolvimento de um embrião sem que ocorra a fecundação. Logo, os machos são haploides e resultante do desenvolvimento de óvulos não fecundados. As fêmeas, operárias ou rainha, são resultantes de óvulos fecundados, logo são diploides. A diferença entre a rainha e as operárias se deve a uma alimentação diferenciada da rainha. Em diversas espécies, incluindo a nossa, o sexo é definido no momento da fecundação pela combinação cromossômica dos gametas. Em muitas espécies de animais e plantas, a diferença entre machos e fêmeas é definida por um par de cromossomos especiais, chamado de cromossomos sexuais ou alossomos. Os outros pares de cromossomos equivalentes nos machos e nas fêmeas são chamados de cromossomos autossômicos. Na espécie humana, os cromossomos sexuais femininos, eles são idênticos e representados por uma mesma letra, a letra X. E a fêmea é considerada o sexo homogamético, pois ela vai produzir somente um tipo de gameta que vai conter esse cromossomo X. Já os machos, eles apresentam cromossomos sexuais diferentes, por isso são representados por letras diferentes, X e Y. E o macho é considerado o sexo heterogamético, já que ele pode formar gametas diferentes, com cromossomos sexuais diferentes. Alguns gametas terão cromossomo sexual X, outros o cromossomo sexual Y. Entre os principais sistemas cromossômicos de determinação do sexo, nós temos o sistema XY, que é encontrado na espécie humana e em drosófilas, onde o macho apresenta dois cromossomos sexuais diferentes, XY, sendo por isso considerado o sexo
heterogamético e a fêmea apresenta cromossomos sexuais semelhantes, sendo por isso considerado sexo homogamético. No sistema X0, que é encontrado em insetos e algumas aranhas, a fêmea é o sexo homogamético, já que apresenta 2 cromossomos sexuais semelhantes, XX, e o macho somente um cromossomo sexual X, sendo o sexo heterogamético, pois vai formar gametas com cromossomo sexual X e gametas sem cromossomo sexual. No sistema ZW, encontrado em borboletas e na maioria das aves, a fêmea apresenta 2 cromossomos sexuais distintos, ZW, sendo por isso considerada o sexo heterogamético. E o macho apresentará 2 cromossomos sexuais semelhantes, ZZ, sendo o sexo homogamético. No sistema Z0, encontrados em répteis e galinhas, a fêmea apresenta apenas um cromossomo sexual Z e formará gametas com esse cromossomo e gametas sem o cromossomo sexual, sendo o sexo heterogamético. E o macho apresentará 2 cromossomos sexuais semelhantes, ZZ, sendo o sexo homogamético. Um fenômeno curioso que ocorre no desenvolvimento embrionário das fêmeas de mamíferos é a inativação de um dos seus cromossomos X nas células somáticas. O cromossomo X inativo torna-se extremamente condensado, sendo denominado cromatina sexual. A condensação de um dos cromossomos X de mamíferos é uma estratégia para inativar seus genes, igualando ou compensando a quantidade de genes ativos em fêmeas e machos. Essa hipótese é conhecida como compensação de dose e foi proposta em 1961 pela pesquisadora inglesa Mary Frances Lyon. A inativação pode ocorrer tanto no cromossomo X materno quanto no cromossomo X paterno. Assim, em certas regiões do corpo, as células têm ativo o cromossomo X de origem materna e em outras o cromossomo X de origem paterna. Isso explica por que algumas mulheres heterozigotas para o gene do daltonismo têm visão normal em um dos olhos e são daltônicas em outro. Em gatos domésticos, a pelagem preta e a pelagem amarela são condicionadas por alelos de um gene localizado no cromossomo X. Como os machos possuem somente um X, eles nunca têm essas 2 cores simultaneamente, pois apresentam apenas um ou outro alelo. As fêmeas heterozigotas geralmente são malhadas, com partes do corpo preta e partes amarelas. A explicação para esse fato é que, na região preta, o cromossomo X inativo é o portador do alelo amarelo, enquanto que nas regiões amarelas, o cromossomo X inativo é o portador do alelo para a cor preta. Entre os tipos de herança relacionada ao sexo em humanos, temos herança ligada ao sexo, herança restrita ao sexo, herança limitada pelo sexo
e herança influenciada pelo sexo. A herança ligada ao sexo deve-se a genes localizados na porção do cromossomo X que não tem correspondência com o cromossomo Y. Entre esse tipo de herança, temos o daltonismo, hemofilia e distrofia muscular. O daltonismo se caracteriza pela incapacidade de distinguir certas cores. É uma característica genética condicionada por alelo recessivo localizado em um local do cromossomo X que não tem correspondência com o cromossomo Y. É uma característica encontrada em maior frequência nos homens, pois estes precisam apenas de um alelo com essa informação para expressar essa condição. Já as mulheres precisam de 2 alelos com essa informação para expressarem esse estado de caráter. Assim, mulher normal, pura, tem o genótipo XDzão, XDzão. Mulher normal portadora apresenta o genótipo XDzão, XDzinho. Mulher daltônica tem o genótipo XDzinho, XDzinho. Homem só pode ser normal ou daltônico. Não existe homem portador para o daltonismo. O homem normal tem o genótipo XDzão Y e o homem daltônico XDzinho Y. A hemofilia é outro exemplo de herança ligada ao sexo. É uma condição hereditária causada por uma falha no sistema de coagulação do sangue. Essa condição genética é determinada por um alelo recessivo localizado no cromossomo X, em um local que não tem correspondência com o cromossomo Y. É uma característica mais frequente em homens, pois estes precisam apenas de um cromossomo X contendo o referido alelo para serem hemofílicos. Do cruzamento entre uma mulher normal, portadora, e um homem normal, pode surgir um filho homem hemofílico. A distrofia muscular também é um exemplo de herança ligada ao sexo. É condicionada por um gene recessivo, letal e ligado ao cromossomo X em um local sem correspondência com o cromossomo Y. Essa condição é mais frequente em meninos, pois estes precisam apenas de um desses genes para manifestar o estado do caráter. Mulheres normais apresentam o genótipo XDuzão, XDuzão. Mulher normal portadora apresenta o genótipo XDuzão, XDuzinho. Mulher afetada apresenta o genótipo XDuzinho, XDuzinho. Homem normal apresenta o genótipo XDuzão, Y. Homem afetado apresenta o genótipo XDuzinho Y. Outro tipo de herança genética é a herança restrita ao sexo. Esse tipo de herança se deve a genes localizados no cromossomo Y em locais sem correspondência com o cromossomo X. Esses genes são chamados de genes holândricos e somente os homens apresentam. Um exemplo de característica que apresenta esse tipo de herança é a hipertricose auricular, que se caracteriza pelo aparecimento de pelos nas orelhas, condição que somente os homens podem apresentar. A herança influenciada pelo sexo é um tipo de herança genética que se deve a genes localizados em cromossomos autossômicos.
cujo efeito sofre influência dos hormônios sexuais. Logo, esse gene se manifesta de forma diferente em homens e mulheres. O gene que condiciona a calvície em homens, ele atua como um gene dominante e em mulheres como um gene recessivo. Indivíduos do sexo masculino calvo, eles podem ser cesão-cesão ou cesão-cesim. E mulheres calvas só podem ser cesim-cesim. Já indivíduos do sexo masculino não calvos só podem ser cesim-cesim. E mulheres não calvas, elas podem ser cesão-cesão ou cesão-cesim. A herança limitada pelo sexo é condicionada por genes encontrados em cromossomos autossômicos, que, apesar de estarem presentes em ambos os sexos, só se expressam em um deles devido à interação hormonal. Um exemplo desse tipo de herança é a produção de leite e seios fartos em mamíferos. Somente as fêmeas expressam. Então, com base no que foi visto, vamos responder o seguinte problema. O albinismo na espécie humana tem herança autossômica, sendo codificado por um alelo recessivo. O daltonismo tem herança ligada ao cromossomo X. No heredograma a seguir, os indivíduos de uma família estão representados divididos ao meio. A metade da esquerda indica o fenótipo para a pigmentação da pele, se é normal ou albina. E o da direita, o fenótipo para a visão das cores, se é normal ou daltônico. Analise a genealogia e responda. A. Qual a probabilidade de uma criança filha do casal 3-1 e 3-2 ter albinismo e não ser daltônica? B. Sabendo que o casal 3-1 e 3-2 já teve um filho do sexo masculino albino que não é daltônico, qual é a probabilidade de um próximo filho do sexo masculino do casal ser albino e daltônico? O primeiro passo para responder esse tipo de questão será determinar os genótipos possíveis. Indivíduos albinos, representados aqui em cinza, eles são homozigotos recessivos. Então, azim. Indivíduos com pigmentação normal, representada aqui em rosa, eles têm que ter pelo menos um gene dominante azão. Se o indivíduo com pigmentação normal tiver um descendente ou um genitor albino, como nesse caso aqui, ó, que a mãe dele é albina, ele será heterozigoto, porque ele tem que receber alguma informação genética da mãe, e a mãe só pode doar o gene azinho, logo ele é um heterozigoto. Homens com visão normal, a visão normal aqui representada pela cor branca, tem o genótipo XDZAM-Y, enquanto homens daltônicos, aqui o daltonismo representado pela coloração azul, tem o genótipo XDZIM-Y. Mulheres com visão normal,
elas têm pelo menos um alelo normal, XDzão. Podendo ser homozigota, ou seja, ser XDzão, XDzão, ou heterozigota, XDzão, XDzinho. Se a mulher com visão normal teve um filho daltônico, ou se ela é filha de um pai ou uma mãe daltônica, certamente ela será heterozigota. Por exemplo, essa mulher aqui, ela tem visão normal, mas ela é heterozigota por quê? Porque, no caso, o pai dela, ele é daltônico. Então, ela recebeu esse gene aqui que veio no cromossomo X, herdado do pai. A primeira pergunta do problema refere-se à probabilidade de uma criança filha do casal 3-1 e 3-2 ser albina e não apresentar daltonismo. O genótipo do indivíduo 3-1, ele, em relação à pigmentação, ele apresenta pigmentação normal, mas ele teve uma mãe albina, então ele é heterozigoto em relação à questão da pigmentação. Em relação à questão do daltonismo, aqui nós estamos vendo que ela apresenta visão normal, então ela é XDzão. XDzinho por quê? Porque ela tem um pai daltônico e ela recebeu esse XDzinho do pai. Então, o genótipo desse indivíduo 3-1 seria esse. Já o indivíduo 3-2, ele é um indivíduo daltônico. Então, para ser homem daltônico em relação ao daltonismo, o genótipo é XDY. Em relação à pigmentação da pele, que é normal, eu não sei se ele é homozigoto ou ele é heterozigoto. Por quê? Porque ele não teve nenhum pai, nem a mãe, não tem albinismo. E os filhos dele nós estamos querendo saber, né? Então, eu não posso dizer se ele é um normal homozigoto ou ele é um normal heterozigoto em relação ao albinismo. Assim, uma criança filha desse casal só será albina se o indivíduo 3-2 for heterozigoto em relação à pigmentação da pele. E a probabilidade disso ocorrer observando o cruzamento de seus pais é... Então, você pega aqui os pais do indivíduo 3-2, que são heterozigotos em relação ao albinismo, faz o cruzamento e calcula a probabilidade desses indivíduos 3-2 ser, no caso, heterozigoto. Eu já sei que ele é normal, então aqui eu excluo a chance dele ser albino, porque eu já sei que ele é normal. Então, a probabilidade dele, sendo normal, ser heterozigoto, vai ser 2 chances dele ser heterozigoto em 3 chances dele ser normal. Vai ser o quê? 2/3. No caso do indivíduo 3-2 ser heterozigoto, a chance de uma criança, sua filha, com um indivíduo 3-1, que também é heterozigoto, vir a ser albina é... Então, tá aqui, indivíduo heterozigoto, indivíduo heterozigoto. Aqui são os cruzamentos. Então, o resultado desse cruzamento, 2 indivíduos heterozigotos, para dar um indivíduo homozigoto recessivo, a probabilidade vai ser 1/4.
quarto. 1 em 4 possibilidades. Será um quarto. Então, a probabilidade de uma criança filha do casal 3-1 e 3-2 ser normal ora, o indivíduo 3-1 é uma mulher normal portadora. O indivíduo 3-2 é um homem daltônico. Aqui são os tipos de gameta que cada indivíduo pode produzir e todas as possibilidades de união de gametas. Então, observando aqui, nós vimos que a chance desse casal ter o filho normal é 2 em 4 possibilidades, simplificando 2/4 é igual a 1/2. Então, a probabilidade vai ser 1/2. Assim, a probabilidade conjunta de uma criança, filha do casal 3-1 e 3-2, ser albina é 1/4. E de apresentar visão normal é 1/2. Então, 1/4 vezes 1/2 é 1/8. Assumindo que o indivíduo 3-2 seja heterozigoto. Como não temos certeza disso, estimamos essa probabilidade em 2/3. Logo, a probabilidade total vai ser 1/8 vezes 2/3, que vai ser igual a 2 por 24 ou 1/12. Na segunda pergunta, admite-se que o casal já teve o primeiro filho albino que não apresentava daltonismo. Portanto, temos a certeza que o genótipo do indivíduo 3-2 é azão-azim, ou seja, ele é heterozigoto em relação ao albinismo e ele é daltônico. Calculamos então a probabilidade do filho do casal 3-1 e 3-2 ser do sexo masculino, ser daltônico e ser albino. Então, a probabilidade desse casal heterozigoto para o albinismo ter um filho albino é 1/4, já foi calculada. A probabilidade deste casal 3-1 e 3-2, sendo que o 3-1 é uma mulher normal portadora para o daltonismo e o 3-2 um homem, no caso aqui daltônico, desse casal aqui ter um filho do sexo masculino e daltônico. Então, fazendo um cruzamento aqui, todas as possibilidades de união de gametas, a chance disso ocorrer é 1 em 4 possibilidades, é 1/4. Logo, a probabilidade total final vai ser 1/4 vezes 1/4, porque tem que acontecer isso e isso. Logo, vai ser 1/16.